nós estamos vendo, começamos a ver ontem, ou melhor, ontem nós vimos sobre Boaz como resgatador e como isso aponta para Jesus como nosso resgatador, como nosso libertador. E hoje, na quarta-feira, nós vamos estudar sobre a história de Esther, focando ali na questão de Ramã. Como sendo um tipo de Satanás. Costumo pensar que Ramã é um dos maiores vilões da Bíblia. Porque, por piores que fossem os outros governantes, os outros imperadores, o que eles gostavam de fazer era escravizar o povo de Israel. Mas Ramã, ele queria exterminar o povo de Israel. Ele não queria deixar ninguém vivo, não queria deixar ninguém sobrevivente. Então, Ramã, ele tinha sede da posição e do poder. Ele recebe aquele destaque todo, recebe aquele anel do rei, recebe toda aquela honra, toda aquela pompa, e ele se torna ali o segundo no poder, junto com o rei Assuero. E quando nós vemos os relatos, a descrição de Lúcifer, nós vemos que foi praticamente ali o mesmo, eles tiveram ali o mesmo espírito. Lúcifer, ele tinha um poder acima de todos os anjos, ele era o regente dos anjos, mas ele queria subir mais, ele queria crescer mais. Então Ramã, ele era ali, tinha aquele poder abaixo do rei Assuero, mas com certeza ele queria o poder do rei Assuero, ele queria no futuro passar do rei, se tornar depois a nova autoridade, né? Por causa da sede de poder que ele tinha. E aí nós vamos olhar para Satanás e nós vemos que eles têm alguns paralelos. A história da tentação de Cristo revela as intenções mais abrangentes de Satanás, quando ele levou Jesus a um lugar muito alto, para lhe mostrar todos os reinos do mundo, e ali qual foi o preço que ele exigiu para Jesus? Ele disse: olha, tudo isso será seu, se prostrado me adorares. Então Satanás queria o lugar de Cristo. Desde o céu, ele tinha inveja da adoração e do respeito que todos os seres, todos os anjos tinham com Jesus. Todas as criaturas se prostravam ante do trono de Jesus e ele sentia inveja. Por que Jesus merecia adoração e ele não? Então, aí você vê um paralelo, você vê um comportamento bem parecido com Amã. Então, Jesus não precisava de se prostrar. Jesus não precisava ceder a essa tentação, Jesus não precisava ceder a essa provocação de Satanás, porque tudo já é dele. O universo já está nas mãos dele. Então isso seria apenas uma presunção, seria apenas ceder às provocações de Satanás, e isso acabaria por quebrar o plano da salvação e ele não estaria cumprindo a sua missão. Então, no livro do Apocalipse nós vemos que a cobiça de Satanás, por poder de oração, levará este mundo à crise final. Os seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e a segui-la. E serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Com essas pessoas ele recorrerá à força. E aí você já encontra o paralelo com a história de Ramã e Mardoqueu. Ramã queria que todos se prostrassem ante a sua imagem, quando ele fosse passando, todo mundo se prostrasse diante dele. Mas apenas Mardoqueu se mantinha de pé, se mantinha firme em seus princípios, suas convicções, de se curvar perante Deus. Então Amã, ele ali é um tipo do que vai ser nos últimos dias, quando Satanás usar a besta, as duas bestas na verdade, para criar uma imagem na qual todo o mundo deve se curvar diante dessa imagem. Traduzindo aqui para aqueles que estão começando agora, no futuro, a maior potência mundial, que é os Estados Unidos, se juntará com a maior potência de religião, que é a Igreja Católica, e eles juntos vão criar um decreto, eles juntos vão bolar um decreto no qual todos precisam parar no domingo e tornar o domingo como um dia santo. Terão várias razões para isso. Eles vão querer razões ecológicas, razões sociais, para que o domingo seja o dia da família, para que o domingo seja o dia da natureza, e assim
eles vão criar várias razões para colocar o domingo como dia de guarda, fazer o decreto, chamado decreto dominical, e no Apocalipse isso é chamado da imagem da besta. A imagem da besta. E assim todo mundo vai ter que seguir essa cartilha. Esse decreto que vai ser lançado lá nos Estados Unidos, o mundo todo vai seguir. Mas vai ter um grupo que vai se manter de pé. Assim como Mardoqueu lá naquela história. Amã percebeu que Mardoqueu, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Assim Amã encheu-se de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mardoqueu, ou Mordecai, da face da terra. Então, Amã ele ficou muito sentido, ele ficou furioso, porque Mardoqueu tinha não se prostrava, era rebelde, desafiava a autoridade dele. E ali, ele agora quer exterminar todo o povo de Israel, todos os judeus que estavam lá na Pérsia, e que ele extermina todos por causa de Mardoqueu, por causa da obediência e da fidelidade dele. Da mesma maneira, quando o mundo perceber que tem um grupo que não quer se submeter, que não quer entrar no novo decreto dominical, não quer entrar nessa onda, o mundo todo agora vai se voltar contra esses que vão se manter fiéis, contra esses que vão se rebelar contra a ordem do mundo. E quando começarem a cair as pragas, as 7 últimas pragas, e as pragas não caírem sobre esse povo, e as pragas não afetarem esses servos de Deus, aí que o ódio do mundo vai se aumentar, vai se inflamar. Então, Satanás reivindica este mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente a sua reivindicação de supremacia suprema, supremacia completa. Então, Satanás ele acha que é o dono do mundo, ele acha que consegue controlar tudo, mas a presença dos servos de Deus, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, desmente essa afirmação dele. Tem algumas pessoas aqui que mesmo estando aqui, passando por todos os sofrimentos, vivendo nesse contexto, eles já são cidadãos de outro reino. Amém. Esse Satanás não tem poder, esses o maligno não toca. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia no cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja alvo de ódio universal. Então Mardoqueu ele se tornou alvo do ódio de Hamã. Mas todos nós sabemos o fim da história. Deus usou Mardoqueu e Hamã se tornou, ele foi enforcado na mesma forca que ele mandou construir. Ele teve o fim dele e Mardoqueu foi exaltado para tomar o lugar de Hamã. Então um dia, todos aqueles que se levantarem contra nós, todos aqueles que forem atrás de nos perseguir, eles vão ter o seu fim, eles vão ter a sua recompensa final, a sua punição final, e os lugares que que aqueles demônios que eram anjos antes, os lugares que foram deixados lá no céu vagos, um dia os salvos irão ocupar. Os salvos irão ocupar aquele lugar que antes tinha outros donos, mas que eles se rebelaram. Então, gente, a pergunta final da lição é: se nós fizermos concessões nos pequenos testes hoje, como nós nos sairemos no teste final? Se você faz concessões com relação a dízimo e oferta, se você faz concessões com relação a ir a culto, se você faz concessões com relação a pregar o evangelho, como você vai sair quando o mundo todo estiver contra você? Como você vai sair quando todas as pessoas que você conhece estiverem contra você porque você segue a Deus? Então, pense nisso. O menor com Deus é maioria. Quem se coloca do lado de Deus, mesmo que esteja contra o mundo, mas é vitorioso, porque é o Senhor dos Exércitos que luta por ele. Amém? Amém. Senhor Deus, agora, Senhor, vamos para o estudo do livro. Vamos antes escutar um louvor, mas nos ajuda, Senhor, que essa mensagem da lição fique no nosso coração, fique na nossa mente e nos ajude, Senhor, a cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.